Se tem um som que faz parte da minha memória, desde que me entendo por gente, é o som do hino 400, sendo tocado no culto de Santa Ceia. Aquele órgão, aquelas notas, aquela reverência. Eu lembro de estar no banco da frente, com os pezinhos, ainda sem alcançar o chão, vendo minha mãe levantar o véu, fechar os olhos e orar em silêncio. Eu cresci nesse ambiente. Minha vida inteira foi dentro da Congregação Cristã no Brasil. Meu pai era cooperador de jovens. Um homem firme, silencioso, que respeitava a doutrina, como quem protege um tesouro. Já minha mãe, sempre de vestido longo, coque feito com cuidado, véu bem dobrado e os olhos brilhando quando o culto começava. Ela foi quem me ensinou o valor da reverência. Sempre dizia: filha, Deus vê mais do que os olhos veem. Ele sonda o coração. Naquela época, a igreja era meu refúgio. Eu não sabia o que era o mundo. Não sabia o que era tentação. Não conhecia dor, além de um tombo de bicicleta ou uma nota baixa na escola. Tudo o que eu conhecia era o cheiro do banco envernizado, o barulho das irmãs folheando a Bíblia, os pés descalços no piso frio da comum e o som do órgão preenchendo o salão, como se fosse o próprio céu descendo. Com 10 anos, entrei na escola bíblica infantil. Eu amava cada versículo, cada história. Me sentia parte de algo muito maior. E dentro de mim, nascia uma convicção. Eu vou servir a Deus todos os dias da minha vida. Com 12 anos, comecei a sentir algo diferente. Quando os hinos eram entoados, era como se a música falasse direto comigo. Eu chorava durante o louvor, sem entender por quê. Minha mãe percebeu. Um dia, me levou até uma das organistas da comum e disse: irmã, acho que a minha filha tem chamado. Ela ama o órgão. A irmã sorriu, me olhou com carinho e disse que ia orar por mim. Foi ali que nasceu o sonho. Não era fama, não era aplauso. Eu só queria estar ali, no altar, tocando para Deus. Queria sentir aquela glória que tomava o salão, quando o hino era certo, quando o ministério confirmava que Deus estava presente. Eu queria ser um instrumento dele. Comecei a aprender com 13 anos. Meus dedos ainda eram duros, inseguros, mas o desejo de acertar era maior que o medo. Passei horas e horas ensaiando, lendo cifra, decorando tons. Mas o mais importante, orando. Antes de cada estudo, eu ajoelhava e pedia: Senhor, toca primeiro em mim, antes de eu tocar para outros. Com 14, fui apresentada como organista auxiliar. Toquei pela primeira vez no culto de jovens. Tremia. Minhas mãos suavam. Mas quando o primeiro acorde ecoou, eu senti uma paz que não vinha da terra. Era como se Deus dissesse: é aqui que eu te quero. Aquela foi uma das noites mais especiais da minha vida. A Irmandade me abraçou, me incentivou, e cada olhar de aprovação me fazia querer ser ainda mais dedicada. Eu não pensava em nada, além de continuar fiel. Guardava meu corpo, minha alma, meu espírito. Não namorava. Não saía. Não escutava música do mundo. Jejuava. Orava. Lia a Bíblia. Minha vida era voltada para Deus. Tocar era meu prazer. Ser usada por Deus. Meu combustível. Mas nem tudo era tão simples. Com o tempo, comecei a notar algo estranho em mim. Uma vontade de ser vista. Uma vaidade que crescia silenciosa. Eu queria que me elogiassem, que notassem meu cabelo, minha roupa, minha postura no banco, e quando não comentavam, eu sentia falta. No início, ignorei. Achei que era só coisa da idade. Mas esse desejo foi crescendo. E junto com ele, vieram as redes sociais. Lembro até hoje quando criei meu primeiro perfil no Instagram. Só postava versículos, fotos da Bíblia, fotos do órgão. Mas logo as
Curtidas começaram a mexer comigo. Era uma dopamina invisível. Quanto mais comentários, mais vaidade nascia. Cheguei a pensar: se eu postar uma foto no banco da frente, de véu, com a Bíblia no colo, todo mundo vai ver como sou firme na fé. Mas aquilo não era fé. Era vaidade disfarçada de espiritualidade. Aos poucos, comecei a filtrar demais as fotos, a pensar demais nas legendas, a tentar parecer mais do que eu realmente era. Ainda era da igreja. Ainda tocava. Ainda me vestia como uma serva. Mas por dentro, eu estava começando a me contaminar. A aprovação da Irmandade já não me bastava. Eu queria aplausos de fora. E quando percebi, já estava mais preocupada com a estética do que com a essência. E mesmo assim, Deus ainda falava comigo. Teve um culto de doutrina que marcou minha alma. O servo leu o Salmo 51 e disse: tem gente que toca com excelência, mas o coração está longe. Deus quer vasos quebrantados, não apenas afinados. Aquelas palavras me atingiram como uma flecha. Fui para casa chorando. Me ajoelhei. Pedi perdão. Disse que queria voltar ao primeiro amor, que queria que meu coração queimasse de novo, como aos 12 anos. Mas, no fundo, eu já tinha aberto a porta. E quando a vaidade entra, ela nunca vem sozinha. Vieram os convites para tocar fora. Um aniversário, um casamento, uma gravação gospel. E cada elogio que eu recebia fora da igreja me afastava 1 centímetro do altar. Minha mãe percebeu. Um dia me disse: filha, Deus te deu o dom para edificar a igreja, não para entreter o mundo. Mas eu não queria ouvir. Aos poucos, fui entrando num lugar perigoso, o da mistura, o de tocar no culto à noite e ouvir músicas seculares durante o dia, o de pregar sobre santidade, com o coração cheio de ambição. Mas ainda assim, Deus me amava, me chamava no secreto, me alertava nos hinos, me visitava nos cultos. Eu, cega pela imagem, não percebia o abismo que se abria debaixo dos meus pés. Esse foi o início de tudo, e foi apenas o começo da história que mudaria minha vida para sempre. Quando Deus me deu o dom de tocar, eu chorei de alegria. Quando comecei a usar esse dom para buscar glória para mim, eu chorei de vergonha. O dia em que fui oficialmente apresentada como organista da Comum foi, até então, o mais marcante da minha vida. Eu tinha 14 anos. Estava de vestido branco florido, véu de renda delicado, sapato fechado. Como minha mãe me ensinou, o cooperador chamou meu nome e me abençoei com a igreja, de joelhos tremendo. A partir dali, comecei a tocar quase toda semana. No início, era por amor. Era por Deus. Quando o hino começava, eu sentia uma presença tão forte que meus olhos marejavam e o mundo parecia sumir. Eu dizia para mim mesma: é por ti, Senhor, que nada me roube a essência. Mas algo começou a mudar. E não foi da noite pro dia. Foi silencioso, discreto, sutil. Primeiro, começaram os elogios. Irmã, que hino bem tocado! Você tem um talento diferente. Você toca com emoção. Parece que o céu desce. No começo, eu apenas sorria e dizia: glória a Deus! Mas com o tempo, comecei a gostar demais de ouvir aquilo. Comecei a esperar elogios. E quando ninguém dizia nada após o culto, algo dentro de mim se entristecia. Será que toquei mal? Será que não perceberam meu esforço? E ali, sem perceber, o altar começou a se tornar um palco. Eu ainda usava véu, ainda tocava com reverência, ainda orava antes de subir, mas meu coração já não era tão limpo quanto antes. Eu queria ser vista, queria ser admirada.
Foi nessa época que eu descobri algo que mudou o rumo da minha caminhada: o Instagram. Criei um perfil simples, com meu nome e uma foto da Bíblia. Comecei a postar trechos de hinos, fotos de versículos, imagens da igreja. Era algo puro, até então. Mas quando postei um vídeo tocando um trecho de um hino suave, com a legenda "Para a tua glória, Senhor", ele viralizou entre os jovens da fé. Vieram mensagens, pedidos de mais vídeos, perfis gospel me marcando, gente dizendo: "Você nasceu para isso, poste mais". E cada curtida era como um vício, como uma gota de aprovação que me afastava do contentamento simples que eu tinha antes. Comecei a me arrumar mais antes de tocar. Queria que minha roupa ficasse bonita na foto. Queria que meu cabelo estivesse no ângulo certo. Comecei até a treinar alguns trechos, antes só para garantir que sairiam perfeitos no vídeo. Mas sabe o pior? Comecei a comparar. Via outras organistas em vídeos, algumas com roupas que eu sabia que não eram condizentes com a doutrina, mas com milhares de seguidores, curtidas, fama, e me peguei pensando: ela nem é da CCB. E olha como é reconhecida. E eu aqui, me guardando, e ninguém valoriza. Esse pensamento foi como um dardo. A vaidade não começou na roupa, começou no coração. O desejo de ser valorizada cresceu. Ninguém me chama para tocar fora. Ninguém me convida para eventos. Será que estou perdendo tempo sendo tão fechada? E foi aí que chegou a primeira porta. Um rapaz, evangélico, dono de um canal gospel, me mandou uma mensagem. Seu talento é incrível. Já pensou em gravar um projeto instrumental? Posso produzir para você. Tenho contatos. Meu coração disparou. Era tudo o que eu achava que queria. Reconhecimento, projetos, música, aparições. Mas uma parte de mim ainda hesitava. Sabia que aquilo não era natural. Que o dom que Deus me deu era para edificação, não para promoção. Mesmo assim, aceitei o convite para conversar. Ele era simpático, falava bonito, me mostrou canais de outras artistas gospel. Disse que meu estilo vendia, que eu podia ser a nova referência entre as organistas. Me senti lisonjeada. Voltei para casa confusa. Me ajoelhei. Pedi uma confirmação, mas não esperei a resposta. Segui o meu coração. Começamos a gravar trechos curtos, covers de hinos. No início, parecia inofensivo. Era só música para Deus, como ele dizia. Mas logo ele sugeriu: você precisa de uma imagem mais moderna. Continua recatada, mas muda o estilo. Usa cores mais marcantes. Sorria mais nas fotos. Mostre o rosto por inteiro. E eu cedi. Troquei o véu por lenços estilizados nas fotos. Troquei o vestido por saias ajustadas. Troquei o tom reverente pelo tom comercial. E os seguidores cresceram. A fama chegou. Convites para tocar em aniversários, casamentos, eventos gospel modernos. Mas a paz foi embora. Meus pais começaram a notar. Minha mãe, com um olhar triste, dizia: filha, o brilho dos olhos não é mais o mesmo. Você toca bonito, mas não toca mais com a alma. E eu, irritada, dizia: é só evolução, mãe. Deus me deu esse talento. Deixa eu usar. Mas por dentro, eu sabia. Sabia que estava vazia. Sabia que tinha trocado a presença pela performance. Sabia que o espírito já não fluía como antes. No culto, me sentia desconectada. As palavras batiam, mas não entravam. Os hinos tocavam, mas não ardiam. E mesmo assim, continuava sorrindo nos vídeos. Era uma farsa bem montada. Até que uma noite,
Depois de gravar um vídeo em um ambiente gospel, decorado com luzes, eu fui pro espelho, tirei a maquiagem, soltei o cabelo, dobrei o vestido e não reconheci quem me olhava de volta. Aquela não era a menina que orava antes de cada estudo. Não era a moça que tocava tremendo, esperando Deus confirmar o hino. Não era a filha que dizia: Senhor, toca em mim primeiro. Aquela era alguém que queria palco, e o palco exige sacrifícios. E eu, sem perceber, estava sacrificando a minha fé. Mas mal sabia eu que aquilo ainda era só o começo. Foi uma mensagem simples, 4 linhas, um convite. Mas foi ali que o inimigo bateu na minha porta, disfarçado de oportunidade. Era uma noite comum. Eu tinha acabado de voltar do culto. Tocara o hino 254 naquele dia. Um dos meus favoritos. E tudo tinha ido bem. Meus pais elogiaram. Os irmãos sorriram com gratidão. Mas, como de costume, meu coração não se encheu. Era como se a unção tivesse parado na metade do caminho. Cheguei em casa, tirei o véu, e antes de tirar o vestido, peguei o celular. Notificações. Curtidas. 3 novas mensagens no Instagram. Uma delas era diferente. Perfil verificado. Foto. De estúdio. Descrição. Produtor musical cristão. Assessor de talentos. A mensagem dizia: A paz. Vi seus vídeos tocando. Você tem um dom raro. Já pensou em gravar um projeto instrumental autoral? Entre em contato. Creio que Deus pode fazer algo grande através de você. Eu congelei. A mente correu. Será real? É sério? É armadilha? Mas a carne se alegrou. Era tudo o que eu vinha secretamente desejando: ser notada, ser chamada, ser projetada. Respondi no dia seguinte, com cautela. Ele era direto, mas gentil. Disse que já tinha trabalhado com nomes conhecidos no meio gospel, que via algo especial em mim, que meu estilo, conservador com expressão, era único, que poderia me tornar uma referência nacional entre músicos cristãos. Essas palavras me balançaram. Ele sugeriu um café, algo informal, em lugar público, só para conversar. Fui, sozinha, sem avisar minha mãe. Era num shopping. Ele era simpático, falava bem. Tinha jeito de quem sabia exatamente o que queria. Me mostrou projetos no celular. Apresentou números de streaming, gráficos, propostas. E, então ele disse: Você tem a essência, mas falta formato. É possível transformar sua música em algo relevante, mas você precisa estar disposta a moldar a imagem. Eu perguntei: Moldar como? E ele respondeu: Como quem oferece um contrato invisível. Você não vai deixar de ser cristã. Só vai atualizar a estética. Precisa de uma identidade visual. Um novo tom. Mais expressão. Roupa que te destaque. Títulos atrativos. Mostrar quem você é por completo. Meu estômago virou. Meu espírito tremeu. Era como ouvir a serpente dizendo: Você pode tocar para Deus e ainda ser famosa. Ele me deu tempo para pensar. Voltei para casa com a mente em guerra. Na Bíblia, li sobre os reis que negociaram a aliança por ouro. E eu me sentia prestes a vender minha chamada. Mas, ao mesmo tempo, a ideia crescia dentro de mim como uma árvore venenosa. Se for para Deus, não é pecado. Se outras fazem, por que eu não? Talvez seja o Senhor abrindo uma porta. Essa frase era a mais perigosa. Talvez seja o Senhor abrindo a porta, porque nem toda porta aberta é de Deus. Mas eu, cega pela vontade,
Empurrei a maçaneta. Aceitei fazer uma gravação teste. Era simples. Um hino instrumental, com um fundo de paisagem e closes em câmera lenta nas mãos tocando. Sons de piano, luz baixa, ambientação estética. Gravamos em um estúdio moderno. Tudo muito limpo, bem feito, profissional. E ali eu senti o gosto da performance. Vi o vídeo pronto. Chorei. Mas não era quebrantamento. Era vaidade satisfeita. Ele publicou no canal dele com o título Nova Promessa do Instrumental Gospel. Unção e técnica em uma só vida. O vídeo explodiu. Milhares de views, comentários, convidados, marcas, gente pedindo aulas, entrevistas, participações em cultos, congressos e até eventos mistos. Mas quanto mais a fama crescia, menor eu me sentia. A presença de Deus parecia se distanciar. Minha oração virou formalidade. Meu joelho, cada vez mais raro no chão. E quando tocava na igreja, a unção não descia. Era como se os céus estivessem fechados. Mas eu persistia na mentira. Estou ganhando almas, né? Estou alcançando vidas. Mas no fundo, não era isso. Eu queria aplauso. Eu queria palco. O produtor me ligou dias depois e disse: temos uma proposta. Um contrato. Uma gravadora gospel quer você. Mas vão precisar de ajustes no visual, redes sociais alinhadas, ensaios fotográficos e, claro, profissionalização da sua imagem. Meu coração pulou. E então ele completou: e para isso, vamos marcar um encontro mais sério com os diretores. É algo mais reservado. Não é só música. É influência. É poder. Aquelas palavras me gelaram. Mais reservado. Não é só música. É poder. Naquela noite, dormi mal. Sonhei com portas fechadas, vultos, e uma multidão me aplaudindo enquanto eu tentava fugir. Acordei suando. Fui orar. Mas não. Consegui. As palavras não saíam. Foi nesse momento que percebi. Eu tinha me afastado tanto que já não ouvia mais a voz do Espírito. O altar ficou pequeno. O banco da frente virou um degrau. E quando percebi, já não tocava para edificar. Tocava para aparecer. O dia da minha estreia oficial, num evento gospel, fora da CCB, foi um marco. Era um congresso grande, num auditório com luzes, palco elevado, telões, fumaça no fundo. Eles me apresentaram como a jovem promessa da música cristã instrumental. Cheguei de vestido longo, mas maquiada, coisa que antes eu evitava. Sem véu, mas com o cabelo bem arrumado. Preso de forma moderna. Tentei manter alguma aparência de santidade, mas, por dentro, eu sabia que aquele lugar não era mais o altar onde Deus me encontrava. Subi ao palco com um sorriso. O público aplaudiu antes mesmo de eu tocar. Mas ali, atrás do órgão digital, no meio daquele cenário montado, eu senti um vazio profundo. Aquele não era o órgão da minha comum. Não era o silêncio reverente da Irmandade. Não era a presença sutil do Espírito Santo, pairando sobre os bancos. Era barulho, era espetáculo. Mas eu toquei. Fiz o que sabiam que eu fazia bem. Fui técnica. Fui ensaiada. Cada nota impecável. E quando terminei, gritos, palmas, louvor a mim, não a Deus. Sorriram, me abraçaram. Me chamaram de ungida, inspiradora, fenômeno. Mas quando voltei pro camarim, chorei. Ninguém viu, ninguém percebeu. Só Deus sabia que aquele som tão bonito estava vazio de unção. A partir dali, os convites explodiram. Mais eventos, mais vídeos, mais seguidores. Minha imagem se espalhou.
Músicos queriam me imitar. Jovens me chamavam de referência. Mas a cada hino fora da igreja, uma parte de mim morria. Eu já não conseguia mais tocar na comum, sem sentir culpa. Parecia que meus dedos carregavam o peso de cada palco, onde toquei por vaidade. O cooperador uma vez me chamou para conversar. Com muito amor, ele disse: Filha, Deus te deu um dom. Mas cuidado, a mesma mão que abençoa pode ser a que escandaliza. Guarde tua essência. Mas eu me fechei. Disse que estava evangelizando. Disse que Deus me usava. Disse que era a nova geração. Mas era tudo desculpa. Eu já não orava, não jejuava, não sentia mais a presença nos hinos da igreja. E comecei a justificar meu esfriamento com argumentos modernos. A fé não depende de emoção. Deus está em todo lugar. Cada um serve do seu jeito, mas a verdade era dura. Eu troquei a glória de Deus pelos holofotes dos homens. Comecei a frequentar estúdios, fazer fotos, lançar EPs de versões instrumentais. E então, veio um convite de uma produtora internacional. Queriam uma série de vídeos, todos com estética espiritual, mas com liberdade criativa. Pediam que eu tirasse o religioso da frente e focasse na sensação, que tocasse de olhos fechados, com roupas modernas, mais expressão corporal. Eu disse que precisava orar, mas era mentira. Eu aceitei na hora. Gravamos os primeiros vídeos em locações externas. Florestas, praias, estúdios com iluminação cinematográfica. Tudo parecia perfeito, menos a minha alma. Eu dormia chorando. Tinha pesadelos com templos em ruínas, com bancos vazios, com minha mãe de véu tentando me alcançar enquanto eu corria, mas acordava e postava mais um vídeo. Era como um vício. A fama tinha gosto de mel, mas cheiro de enxofre. Comecei a evitar a igreja, sempre com desculpas. Estou viajando. Preciso gravar. Deus entende meu ministério. Minha mãe, cada vez mais silenciosa, orava por mim. Eu ouvia, madrugadas inteiras. E eu me encolhia no quarto, com fones no ouvido, tentando calar a voz da consciência. Mas a palavra é viva e nunca volta vazia. Certa vez, fui tocar num evento com artistas gospel famosos. Gente que eu admirava. Chegando lá, vi de perto o bastidor. Vaidade, disputa, intriga, fofocas, olhares de julgamento. Era uma guerra de egos. E Deus ali era apenas pano de fundo. Tive uma crise. Tranquei-me no banheiro do camarim, sentei no chão e disse: Senhor, o que eu fiz? Mas ele não respondeu, porque fazia tempo que eu tinha parado de escutar. Mesmo assim, subi e toquei, com lágrimas nos olhos, com vergonha da minha condição, mas toquei. E o povo aplaudiu. Ali, eu entendi. O mundo vai te aplaudir, até o último passo, rumo ao abismo. Voltei para casa destruída. E na madrugada, ajoelhada no meu quarto, sem maquiagem, sem música, sem câmera, eu apenas disse: Deus, me leva de volta. Mas o caminho de volta exigiria muito mais do que palavras. Eu teria que enfrentar o pacto que ainda estava por vir. Não era só música. Não era só contrato. Era entrega. E eu quase entreguei minha alma. Tudo começou com um e-mail. Assunto: proposta confidencial. Série musical exclusiva. Eu já havia tocado em palcos, participado de eventos, ganhado seguidores. Mas agora, aquela proposta era diferente. Tinha um peso, um mistério, um tom sombrio. A produtora era internacional. Falavam em contrato exclusivo, uma série visual em estilo espiritual contemporâneo. Queriam captar a emoção da música
através da minha expressão, mas havia exigências. Mudança de visual. Afastamento temporário de ambientes religiosos. Abandono total de rótulos doutrinários. Quando li doutrinários, meu coração apertou. Mas eu estava cansada de resistir. Cansada de lutar com Deus. E fraca demais espiritualmente para dizer não. Aceitei uma reunião presencial, num estúdio escondido na Zona Nobre. Alto padrão. Portas duplas. Vidros escurecidos. Sala com cheiro forte de incenso. Os representantes eram frios, elegantes, racionais. Um deles disse algo que me marcou. Você tem brilho, mas falta entrega. Total. Não dá para servir dois públicos. Ou você mergulha, ou será esquecida. E então veio a frase que me rasgou por dentro. Aqui, a entrega é espiritual. Eu perguntei, como assim espiritual? Ele sorriu e respondeu, a música é um portal. E quem realmente quer alcançar as massas, precisa deixar de lado seus limites internos. Você está pronta para isso? Minha boca secou. Minhas mãos suaram. Minha alma gritou, foge. Mas meu ego dizia, fica. Eles me deram um papel. Não era um contrato comum. Era uma declaração de desprendimento. Palavras como renúncia da identidade doutrinária, livre expressão artística, compromisso com a essência superior da música e uma cláusula final: entrego minha arte, corpo, imagem e som ao propósito superior, sem limitações impostas por credos. Assinei. Naquele momento, senti algo sair de mim. Não era paz, era presença. Deus se calou e o inferno começou a aplaudir. Depois do pacto, nas semanas seguintes, mergulhei no projeto. Gravações em lugares escuros. Diretores pedindo expressões de êxtase. Roteiros com símbolos estranhos. Linguagem ambígua. Fundo musical com notas invertidas. E eu toquei. Toquei como nunca antes. Mas não era mais hino. Não era mais louvor. Era um som vazio, profundo, denso, que impressionava, mas não libertava. As pessoas amavam. Milhões de visualizações. Minhas redes explodiram. Mas no meu quarto, o silêncio era insuportável. Não conseguia orar. Não conseguia abrir a Bíblia. Sentia algo me observando toda a noite. Os sinais. O espelho embaçava sem motivo. Objetos caíam sozinhos. Acordava com marcas nos braços. Sonhava com um homem de terno, rosto escondido, me dizendo: você já é minha. Comecei a perder peso. Tremores nas mãos. Minha mãe chorava por mim, sem entender. A igreja perguntava: cadê a irmã organista? E eu não sabia mais quem era. O fundo do poço. Certa madrugada, voltei de uma gravação. Chovia. A cidade estava vazia. Entrei em casa, apaguei a luz, fui até o espelho do banheiro e não me reconheci. Meus olhos estavam mortos. De repente, comecei a rir, sozinha, riso forçado, satânico. Não era eu. Caí de joelhos, gritei: Senhor, me ouve! Silêncio. Então, pela primeira vez, uma voz respondeu: ele não está mais aqui. Apaguei. Acordei no hospital no dia seguinte. Minha mãe, ao meu lado, orava em línguas baixinho. Ela sabia. Filha, alguém precisa expulsar o que você deixou entrar. O começo do retorno. Foram semanas de libertação. Pastores e anciãos vieram. Fui ungida. Fui visitada. Fui exortada. Chorei até não ter mais forças. Confessei tudo.
Apaguei os vídeos, deletei as redes, rasguei o contrato. E pela primeira vez em muito tempo, senti paz. Mas ainda havia um caminho longo pela frente. Eu precisaria reconquistar a confiança do céu e da irmandade. Alguns pactos não são feitos com sangue, mas com silêncio. E quando eu calei minha consciência, o inferno começou a falar. Após rasgar o contrato, deletar vídeos e voltar a pisar na igreja, pensei que tudo voltaria ao normal. Acreditei que o arrependimento seria suficiente, mas o mundo espiritual não é como o mundo natural. O que eu havia tocado não largava minha alma tão fácil. Naquela semana, voltei a dormir em casa da minha mãe. Ela me fazia chá, deixava o rádio da congregação ligado bem baixinho durante a noite. O ambiente parecia calmo, mas dentro de mim havia uma guerra, um grito no escuro. Na terceira madrugada, acordei suando. O quarto estava gelado. A lâmpada piscava levemente. Ouvi passos no corredor. Levantei devagar, abri a porta e vi uma sombra parada diante da parede, com o rosto voltado para mim. Era um homem, de terno escuro, olhos como carvões, e no peito, onde deveria estar um crachá ou símbolo, havia uma marca, como um selo. Ele me olhou e disse com voz firme: "Você assinou. Você me pertence." Tentei gritar. A voz não saiu. Tentei correr. As pernas travaram. Ele ergueu a mão e apontou para o meu peito. E naquele instante, senti algo queimar dentro de mim, como se meu coração estivesse sendo puxado. Mas, do nada, a porta do quarto abriu com força. Minha mãe entrou, chorando, gritando: "Sangue de Jesus tem poder!" A sombra desapareceu. Caí no chão. Desmaiei. Uma visita inesperada. No dia seguinte, uma irmã mais velha da congregação bateu na porta. Ela nunca me visitava. Nem sabia direito do que estava acontecendo. Mas naquele dia, ela chegou com a Bíblia na mão e disse: "O Senhor me despertou de madrugada e disse: vai lá, porque minha filha quase não volta." Ela me olhou, segurou minha mão e leu o Salmo 91. Naquele momento, eu chorei como uma criança. Contando tudo, ela me ungiu com azeite. Oramos por mais de 1 hora, e algo dentro de mim começou a mudar. Uma leveza, uma limpeza. Como se a presença do Senhor, que eu havia desprezado, estivesse finalmente voltando. A última visita, mas o inimigo não se dá por vencido tão fácil. Na noite seguinte, antes de dormir, senti medo. Peguei meu véu, coloquei na cabeça e comecei a orar. Senhor, cobre minha mente, cobre meu espírito. Eu sou tua. E foi naquela noite que o pesadelo final veio. Sonhei que estava de novo naquele palco, mas desta vez, o público tinha rostos distorcidos. Tocava um órgão, mas o som era fúnebre. Um homem veio até mim, pegou minha mão e tentou assinar meu nome em fogo no teclado. Eu gritava: "Não! Eu voltei para Jesus!" Ele sorria e dizia: "Mas você gostou. E quem gosta, volta." Foi nesse momento que, no sonho, ouvi uma voz de trovão, como se fosse do céu: "Não toques na minha escolhida." Acordei com um grito. Mas dessa vez, senti paz. A guerra estava sendo vencida. Primeiro culto, depois de tudo. No domingo seguinte, fui pro culto. Entrei com medo, mas também com esperança. Sentei no último banco, de cabeça baixa, sem véu, ainda me sentindo suja. Mas quando a palavra foi lida, era como se fosse para mim: "Volta, ó filha de Sião, porque eu te lavei com meu sangue." E no final, o cooperador, sem saber de nada,
Pediu para que tocasse o último hino. Hesitei, tremi, mas subi. Coloquei o véu, sentei no órgão. Quando toquei a primeira nota, senti o Espírito Santo voltar. Ali, chorei em cima das teclas. Não era fama, não era vídeo, não era show. Era perdão, era graça, era renovo. Não foi do dia para a noite, mas cada lágrima caída foi um tijolo na reconstrução. O Deus que eu traí me ensinou o que é misericórdia. Depois daquele culto, a notícia correu. Alguns irmãos se alegraram com meu retorno. Outros me olhavam com dúvida. E eu entendia. Eu também ainda duvidava de mim. A vergonha ainda morava em mim. Mas agora, ela dividia espaço com um novo sentimento: esperança. Começar do zero os primeiros dias foram os mais difíceis. Eu já não era a jovem exemplo que todos apontavam. Agora, eu era a irmã que se envolveu com o mundo, a que fez pacto, a que quase se perdeu. Mas eu aceitei o deserto. Fui aos cultos com o véu dobrado. Sentei nos últimos bancos. Não toquei no órgão por meses. Preferi calar minha música, até que minha alma voltasse a cantar. Voltei a orar como criança, sem palavras bonitas, sem poses, sem técnica, só clamor. Senhor, me ensina a ser tua outra vez. A restauração interior. Deus não fez mágica. Ele me reeducou. Comecei a jejuar. Voltei a meditar na palavra todos os dias. Me afastei completamente das redes sociais. Cortei todo o contato com quem fazia parte do circuito artístico. Apaguei números. Bloqueei propostas. E mais importante, me reconectei com a minha família espiritual. A irmã mais velha que havia me visitado passou a me discipular. Ela me dizia: Deus vai te usar, mas agora vai ser para curar e não para brilhar. Eu chorava e dizia: mas e se eu nunca mais tocar? E ela, com sabedoria, respondeu: melhor não tocar do que tocar sem Deus. A humildade. Cura fui convidada para dar meu testemunho pela primeira vez, num culto de jovens. Era uma quinta-feira. Pouca gente, mas foi ali que o Senhor começou a me usar de verdade. Contei tudo. Sem filtro, sem medo, com lágrimas. Disse como fui seduzida, enganada e quase perdida. Ao final, uma moça correu até mim. Com um véu nos olhos, ela disse: eu também recebi uma proposta parecida. Eu estava prestes a aceitar, mas depois de ouvir você, eu vou fugir. Naquele dia entendi. A dor que me destruiu seria usada para impedir outras de cair. E a partir daí, Deus começou a abrir portas. Não para fama, mas para edificação. Fui chamada em outras igrejas para testemunhar. Com o tempo, passei a tocar novamente. Com temor, com lágrima, com verdade. A comunhão restaurada aos poucos. A confiança da irmandade voltou. O cooperador me chamou e disse: a prova foi dura, mas quem passa pelo fogo e permanece, vira ouro puro. Ele orou por mim e me autorizou a voltar a tocar, apenas em cultos de oração no início. E ali, em meio a poucos irmãos, no silêncio da comunhão, toquei de novo. Dessa vez, cada nota era uma oração. Não buscava afinação perfeita. Buscava a presença, a nova unção. Certa vez, enquanto tocava, uma irmã teve uma revelação. Vejo um rio saindo do teu órgão. Mas agora, ele não desce pela fama. Ele sobe para o céu. Chorei. Deus não só me perdoou, ele me deu uma nova unção. Não mais para o mundo, mas para o reino. Durante muito tempo,
Eu fui uma imagem, um reflexo de expectativas, aplausos e ilusões. Mas hoje, eu sou filha. Só isso. E isso basta. É estranho pensar que um dia eu desejei fama, que troquei o altar pelo palco, o véu pela vaidade, o louvor por curtidas, a unção por aprovação. Mas quando olho para trás, eu não vejo mais vergonha. Vejo uma história de redenção. Vejo que o Deus da CCB, o Deus da palavra, o Deus da graça, nunca desistiu de mim. Uma nova mulher hoje. Minha aparência voltou a ser simples. Uso meu véu com orgulho. Minhas roupas não são mais para chamar atenção. São para refletir quem habita em mim. Meu som não é mais técnica. É oração. Cada hino que toco é um testemunho em forma de melodia. E o mais lindo de tudo, eu não preciso mais ser conhecida. Eu só preciso ser fiel. Restauração com propósito. Após tudo o que passei, Deus me deu uma missão: alcançar outras que estão quase caindo onde eu caí. Dou palestras em encontros de irmãs jovens. Escrevo devocionais sobre identidade e propósito. Acompanho moças que pensam em sair da igreja por conta da vaidade, de propostas cristãs modernas ou promessas de visibilidade. E sempre digo: tudo que o diabo oferece rápido, Deus constrói com processo, mas o que vem de Deus permanece. Uma ferida que virou cicatriz, eu não esqueço o que fiz. Nem quero. Porque minha cicatriz me lembra do buraco onde estive e da mão que me tirou de lá. Não vivo no passado, mas também não o ignoro. Quando lembro da noite do pacto, do olhar do homem do terno escuro, da marca que quase carreguei, eu glorifico a Deus por não estar mais lá. Reconciliação familiar e espiritual. Minha mãe hoje ora ao meu lado. Ela, que um dia chorou sozinha por mim, hoje chora comigo em gratidão. Meu pai, que pouco falava, hoje se emociona ao ver minha mudança. E a igreja, que outrora me via com desconfiança, hoje vê a graça. Finalmente, livre sou livre, não pelas minhas escolhas, mas pelo sangue que me lavou. Hoje, eu sei quem sou. Não sou influencer. Não sou estrela. Não sou artista. Sou uma serva. Sou a moça do banco da frente. Sou a organista da minha comum. Sou aquela que quase se perdeu, mas foi achada pelo bom pastor. E se você estiver lendo isso, e se você é alguém que está flertando com o mundo, com propostas de sucesso, com fama, com liberdade que mascara escravidão, saiba, Jesus ainda te espera. Não importa o quanto você se afastou, não importa quão escura seja a tua noite. Mesmo Deus que me resgatou do fundo do poço, pode te levantar hoje. Volte, antes que o pacto seja selado, antes que o som bonito se transforme em silêncio eterno. Volte, porque Ele ainda te chama pelo nome.